Bom dia com Deus, queridos. Dando continuidade ao nosso devocional diário no Evangelho de Mateus, hoje leremos o capítulo 23, dos versos 13 ao verso 36, uma perícope grande, para depois fazermos a meditação do nosso texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis que jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficou obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficou obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Jesus faz advertências aos fariseus, aos líderes religiosos de Israel. Jesus, então, começa as suas advertências dizendo que eles fecham o reino dos céus. Essa é a primeira advertência. Jesus condena, então, com isso o legalismo deles, condena o fato de tentarem estabelecer uma justiça própria e de ensinarem isso às outras pessoas. Ao invés de ensinar a preciosa palavra de Deus, a qual eles tanto defendiam com tanto vigor,
eles não ensinavam a palavra de Deus, mas ensinavam o seu legalismo, as suas interpretações, as suas formas de ver a palavra da lei e as distorções com as quais eles faziam. A segunda advertência de Jesus é que eles devoravam as casas das viúvas. Alguns estudiosos dizem que este versículo ele não está presente no Evangelho de Mateus, pelo menos em alguns manuscritos. Contudo, ele está presente no Evangelho de Marcos e aqui ele está sendo replicado em Mateus. Lembremos que o Evangelho de Marcos é fonte, uma das fontes para o Evangelho de Mateus, por ter sido Marcos o primeiro a escrever o seu Evangelho. Contudo, o que Jesus está querendo dizer aqui é que eles eram gananciosos e eles eram inescrupulosos. Jesus está condenando aqui a ganância e a falta de escrúpulo deles, porque eles eram como juristas, eles eram como inventariantes de sua época. E assim eles convenciam as viúvas incautas a apoiarem o templo ou apoiar o trabalho deles, informando que isso era assumir uma proposta de santidade ou apoiar a causa santa deles. Jesus os acusa aqui de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, por quê? Porque de uma forma ou de outra, pedindo para apoiar o templo ou pedindo para apoiar a causa deles, eles traziam para o bolso deles o dinheiro daquelas viúvas mais inocentes, aquelas viúvas incautas, aquelas que não tinham tanto conhecimento e não tinham quem as defender. Então Jesus está dizendo que eles estão enganando essas mulheres e estavam disfarçando isso com as longas orações, ou seja, faziam orações muito grandes, com a intenção de que as pessoas olhassem para eles e vissem neles homens espirituais. Jesus também está condenando o fato deles serem proselitistas, ou seja, eles estavam fazendo um esforço inútil, porque eles, segundo Jesus, percorriam o mar e a terra em busca de novos discípulos, seguindo a sua religiosidade, tornando-se discípulo deles. Contudo, Jesus vai dizer que eles não ensinam a palavra de Deus. Jesus vai dizer que eles não estão ensinando o que deveriam ensinar, mas, contudo, eles estavam ensinando aquelas pessoas a se tornarem tais como eles eram. Aqui vale lembrar o que diz o verso 3 deste capítulo que nós meditamos ontem, onde Jesus diz assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está condenando aqui o fato de eles, então, procurarem fazer prosélitos e não ensinarem corretamente. Ao invés de ensinarem a palavra de Deus, ao invés de ensinarem a obedecer à lei de Deus, eles estavam ensinando aqueles prosélitos a imitá-los. A quarta advertência de Jesus se dá ao fato dos falsos juramentos, onde Jesus condena a leviandade com a qual eles faziam juramentos. Eles juravam falsamente para enganar as pessoas, ou seja, para se beneficiar, em benefício próprio e em detrimento da condição do outro, enganar as pessoas com este juramento. Então eles faziam as pessoas pensar que eles eram verdadeiros. Eles juravam por tudo, juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, juravam por sua própria cabeça ou por sua própria vida. Eles só não juravam por Deus, com medo de serem castigados. Mas Jesus vai dizer nos versos 19 a 21 o seguinte: cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que a santifica? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, Jesus está dizendo que, embora eles não jurassem pelo céu, eles estavam jurando por toda a criação de Deus, ou seja, por tudo que Deus havia criado. Então, o juramento deles era falso, ou o juramento deles era inútil, porque eles estavam enganando pessoas sob um preceito de verdade
a qual eles não viviam de fato. A quinta advertência de Jesus é que eles eram criteriosos, meticulosos até nos dízimos. Alguns estudiosos dizem que eles até chegavam a contar as sementes de endro para entregar corretamente as sementes, entregando assim os seus dízimos corretamente. Contudo, Jesus condena o fato de eles serem criteriosos, procurando mostrar obediência extrema a Deus nessa questão, mas eles estavam esquecendo o principal da lei de Deus, ou seja, aquilo que está por trás de todos os preceitos da lei de Deus, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estavam colocando o secundário à frente do principal. O que era o secundário? As ações que demonstravam-se pela prática. O que era o principal? Aquilo que estava no coração. Aquilo que levava ao campo das intenções. Em sexto lugar, Jesus vai condenar o fato deles valorizarem a aparência. Jesus condena a atitude deles em preocupar-se com a aparência. Eles viviam num mundo de dissimulação, onde valorizavam a aparência externa em detrimento da realidade interior. Jesus vai dizer: vocês limpam o copo na parte externa, mas dentro o copo continua sujo. Quem é a pessoa que pega um copo sujo e vai colocar ali alguma bebida para beber? Jesus condena esse fato da parte deles. A sétima advertência de Jesus é a hipocrisia e pecaminosidade dos seus corações, o fato deles esconderem cuidadosamente a própria corrupção interior, mas ela era ainda a fonte de contaminação. Jesus está dizendo assim: pintar um túmulo para mostrar este túmulo limpo e brilhoso, vistoso, não diminui o fato de que dentro deste túmulo está cheio de vermes, cheio de coisas podres. Finalmente, Jesus condena a mentira e a atitude traiçoeira, como a das cobras que eles assumiam, porque as cobras atacam de forma sorrateira. Eles estavam tramando a morte de Jesus e dizendo que se vivessem no tempo de seus antepassados, não fariam nada com os profetas. Aqui nós podemos exemplificar com aquele chavão, que muitas pessoas dizem: se fosse eu, faria completamente diferente. Jesus põe na conta deles a morte de Abel até Zacarias, o primeiro e o último mártir do Antigo Testamento. E Jesus ainda faz uma predição, Jesus ainda faz uma profecia que mais tarde veio confirmar-se. O que é que Jesus diz no verso 34? Jesus diz assim: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que, diz o verso 35, sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus, além de pôr na conta deles a morte do primeiro e último mártir do Antigo Testamento, dizendo que os antepassados deles foi que mataram essas pessoas, Jesus vai dizer: assim como eles fizeram, vocês também farão àqueles em quem eu enviarei. O que de fato aconteceu com os apóstolos. O que de fato aconteceu com os apóstolos, ou seja, eles foram assassinados e perseguidos pelos fariseus, pelos escribas, pelos religiosos da sua época. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto, um texto um pouco longo, mas um texto grandemente importante. Quero chamar aqui a sua atenção para dizer que Jesus conhece o nosso coração. O campo das intenções não está escondido aos olhos do Senhor. Pelo contrário, o nosso coração, a nossa mente está
diante do Senhor. Lembra do que foi dito a Davi no Salmo 139? O que Davi diz, melhor dizendo, ao Senhor? Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces toda. Tu esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Então, Deus nos conhece por inteiro. Não tem como esconder de Deus as intenções do coração. A gente pode esconder dos outros, mas de Deus não. E isso deve ser levado em consideração por mim e por você, para que nós não nos tornemos como os fariseus, que demonstravam uma grande espiritualidade exterior, mas interiormente estavam cheios de pecaminosidade, de maldade, de dolo, estavam cheios de mentira e hipocrisia. Vamos orar? Pai amado, bondoso, Tu és para conosco. Por isso te damos graças. Graças te damos, ó Senhor, pela misericórdia renovada em nossas vidas essa manhã. E pedimos, ó Senhor, que Tu aperfeiçoe através de Tua palavra e do Teu Espírito nosso caráter, para que nós não sejamos pessoas que valorizam a aparência, mas que valorizam a comunhão contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.